compilado de encontros de Jesus. Jesus se encontra com João Batista, Jesus se encontra com Natanael, Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra com a mulher samaritana, com o centurião, e enfim, cada capítulo conta um encontro de Jesus com alguém. E esse aqui foi um encontro involuntário. Ele não estava no script, quer dizer, no script de Deus estava, mas não foi algo que Jesus foi diretamente até essa pessoa. Ele foi levado até essa pessoa. Então, como eu disse, essa lição aqui, ela vai para frente e vai para trás. Por exemplo, hoje, ou melhor, ontem, estávamos em João 12, agora estamos em João 18, amanhã vai ser João 20, e depois nós vamos voltar lá para o capítulo 1. Mais para frente aí nós vamos voltar lá para João 1. Essa lição vai para frente e vai para trás. Querendo dizer que tem vários temas que nós estudamos em várias partes do livro. Então, hoje nós vamos ver o testemunho involuntário de Pilatos. Então, várias vezes no Evangelho, João mostra as tentativas dos líderes de prender Jesus, de levar ele a julgamento e sentenciá-lo à morte. E em todos esses momentos, a Bíblia sempre diz assim, o momento dele não chegou. João diz assim, a hora dele ainda não tinha chegado, o momento dele ainda não tinha chegado. Então tinha um momento exato para que ele morresse. Tinha um momento exato para que ele fosse condenado. Tem vários momentos que Jesus está pregando assim para a multidão, ele dá aquelas declarações polêmicas dele, e aí algumas pessoas se revoltam, pegam em pedras para tirar nele, e na mesma hora ele desaparece, na mesma hora ele some, não acontece nada com ele, porque o momento dele ainda não tem chegado. Então, o tempo todo do seu ministério, Jesus sofreu o risco de vida. Só que como o momento dele ainda não tinha chegado, nada aconteceu com ele. Tinha um momento exato em que ele iria se entregar. Ele não foi pego de surpresa, lá no Getsemane. Ele não foi surpreendido. Ele tinha muitos mais anos de ministério, muita coisa para fazer ainda, e ele não fez porque foi cortado antes do tempo, porque foi surpreendido. Não. Tudo que Jesus estava fazendo ali até chegar naquele momento, ele fez já planejando, já tinha tudo traçado para naquele momento ali ele ser preso e ser morto. Tudo já estava esquematizado nos planos de Deus. Todo esse plano da salvação já estava tudo desenhado desde antes da fundação do mundo. Então, agora o que ia acontecer? O que acontece? Embora o plano da salvação já estivesse esquematizado, alguém teria que trair, alguém teria que prender, alguém teria que matar. Os personagens da paixão, os personagens que condenaram Jesus à morte, todos esses que estiveram envolvidos nesse processo, eles não eram obrigados, predeterminados, predestinados a fazer aquilo. Não precisava ser aqueles personagens. Tinha que alguém condenar Jesus à morte. Mas aqueles personagens, se eles tivessem arrependido, se eles tivessem caído na real, se eles tivessem percebido o que eles estavam fazendo e se arrependessem de verdade, eles seriam poupados, eles seriam perdoados e outra pessoa faria o papel deles. Então, se Judas tivesse arrependido, se Herodes tivesse arrependido, se aqueles fariseus tivessem entendido que Jesus era o Messias e tivessem pedido perdão dele, de verdade, se os judeus tivessem desistido, outras pessoas, outros personagens iriam se levantar e iriam crucificar Jesus. Mas aqueles teriam a sua salvação. E nós vamos estudar a história de um deles hoje. Esse personagem é fascinante porque ele estava com a salvação na mão. Ele estava com a salvação assim, dando soco na presença dele. Mas ele acabou deixando passar. E da mesma maneira, muitas pessoas também deixam a salvação passar. Então vamos lá para João 18. João 18, nós vemos Jesus sendo levado na presença de Pilatos. João 18. Ele é levado na presença de Pilatos, João 18, 28. No pretório, era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Olha como os fariseus eram cheios de frescura.
eles estavam condenando o Filho de Deus à morte. Eles tinham feito coisas horríveis ao longo da vida, só que eles evitaram entrar na casa de Pilatos para não se contaminar, para poder comer a Páscoa. Olha como eles eram cara de pau. Eles estavam fazendo coisas terríveis diante de Deus durante a vida toda, mas não podiam entrar na casa de um gentio, senão eles se contaminavam. Olha aí. Então eles levaram Jesus a Pilatos. E aí Pilatos começou a interrogar Jesus, imaginando que ele era apenas um agitador comum, pensando que ele era apenas um maluco, alguém que estava liderando aquela rebelião ali contra Roma, e que por ele mesmo, pelas falas mesmo do réu, ele ia se entregar como alguém maluco, como alguém sem importância. Só que à medida que Jesus foi respondendo, à medida que Jesus foi falando, foi respondendo as perguntas de Pilatos, Pilatos foi vendo que ele não era uma pessoa comum. Ele não era como Barrabás, ele não era como os outros agitadores que tinham surgido. A mensagem dele, a maneira como ele falava, era diferente. Então Pilatos perguntou a ele no verso 33, você é o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu, essa pergunta foi você, é você mesmo que está fazendo ou foram os judeus que mandaram você perguntar isso? E aí Pilatos perguntou, acaso sou eu judeu? A sua nação, os seus sacerdotes entregaram você a mim, o que foi que você fez? E Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus seguidores teriam lutado para me tirar das suas mãos. Mas o meu reino não é daqui. E aí Pilatos disse, então você é rei? Aí Jesus disse, você está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta, e o que é a verdade? E eu gosto que a Bíblia corta aí, porque é uma pergunta óbvia. Ao longo de todo o livro, a verdade ela foi demonstrada, a verdade ela foi vista na pessoa de Jesus. Então, para o leitor, não precisa dessa resposta. A pergunta é, o que é a verdade? E a verdade já estava ali, pessoalmente, na presença de Pilatos. Então, Pilatos ali percebeu que Jesus não era um criminoso. Um criminoso como Barrabás, como os outros que haviam sido condenados, que ele era acostumado a prender, que ele era acostumado a torturar, eles ofereciam resistência, eles falavam de uma maneira depreciativa, eles se revoltavam, eles se descontrolavam. Ninguém tinha aquela calma e nem aquelas palavras, aquele jeito eloquente de falar, que nem diz aquela música de Padre Zezinho, seu jeito honesto de denunciar, aquele jeito de Jesus falar conquistava as pessoas e conquistou o coração de Pilatos. E também Ellen White afirma que mesmo ali com aqueles trajes, mesmo todo ali machucado, e principalmente depois que Jesus foi açoitado, mesmo naquele estado deplorável que Jesus estava, ele tinha um porte real, ele tinha um porte nobre. As feições de Jesus mostravam o quanto ele era uma pessoa nobre, uma pessoa boa, uma pessoa respeitável. Ele tinha um jeito de rei mesmo naquela condição. E quando Pilatos olhava para ele, olhava com respeito, como se ele fosse alguém importante. De fato ele era. Mas Pilatos percebia que ele não era uma pessoa comum, ele tinha um jeito de alguém importante, de alguém rico, de alguém poderoso, mesmo naquela condição. Então aquela conversa de Jesus com Pilatos foi para converter ele. Embora ele estivesse na condição de réu, mas quem precisava da salvação era Pilatos. Quem precisava ser convertido era Pilatos. Então várias vezes Jesus fala aí de maneira espiritual, de maneira a convencer o coração de Pilatos. E vários momentos durante essa conversa, Pilatos admite que Jesus era inocente. Você vê aí no verso 38, verso 38, eu não acho nele crime algum. E depois no 19, verso 4 e 6. Eis que eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. E é o verso 6. Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. 3 vezes ele reconhece que Jesus é inocente. 3 vezes ele reconhece.
E quando ele manda crucificar Jesus, ele manda colocar uma placa dizendo assim: Jesus Nazareno, rei dos judeus. O tempo todo ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele estava convencido da verdade. Ele estava convencido disso. Quando ele conversa com Jesus, Jesus responde assim, verso 11. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso quem me entregou ao Senhor, maior pecado tem. Então Jesus apelou ao coração dele o tempo todo. Pilatos sabia da verdade. Pilatos conhecia os fariseus, conhecia aquela multidão e viu a diferença daquelas pessoas para Jesus. E viu que a verdade, viu que a graça estava ali diante dele. E quantas vezes as pessoas estão diante da verdade, estão diante do arrependimento, da misericórdia, da graça, e cedem à pressão popular. Pilatos naquele dia ele teve o contato com a salvação, mas por causa da pressão do povo, com medo de perder seu status, ele entregou Jesus à morte. Ele lavou as mãos dizendo que não tinha nada a ver, mas acabou entregando Jesus à morte. Cedeu à pressão popular. E por causa disso, ele se condenou naquele dia. Sabe o que aconteceu com Pilatos? Depois daquele episódio, ele foi transferido de posição. Ele era governador da Judéia e foi mandado para Cesareia. E lá ele enlouqueceu. Depois daquele dia, ele nunca mais teve paz. O peso na consciência acabou tanto com o seu psicológico que ele passou seus últimos dias como um louco. Ficou demente, ficou com aquela imagem daquele homem sangrando, daquele homem lapiado, daquele homem ali em dor. Ele ficou com aquela imagem no seu subconsciente o tempo todo e com aquele hábito de lavar as mãos constantemente, querendo se libertar daquela culpa, querendo se libertar daquele peso, querendo se libertar daquela imagem, daquele homem doce, daquele homem que ele havia condenado injustamente. Ele sentiu amargamente pelo resto da vida o peso de ter entregado Jesus à morte. E ali, naquele dia, ele perdeu a sua salvação. Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse inocentado Jesus, outra pessoa se levantaria, mas ele estaria salvo. Então, gente, às vezes as pessoas, elas não seguem o que a consciência diz que é o correto. Elas seguem o coração. O coração é sempre levar para o lado pecaminoso. Mas a mente às vezes nos conscientiza da verdade, nos conscientiza que o melhor é a gente se arrepender, o melhor é a gente abandonar o pecado, aceitar Jesus como advogado, mas às vezes a gente se apega ao erro, se apega ao pecado e morre abraçado com ele, como Pilatos morreu. A pressão popular, a família torcendo contra, os amigos torcendo contra a nossa conversão, e aí a gente troca Jesus pelas pessoas, pela pressão das pessoas. Troca a vida eterna por alguma coisa temporária. Infelizmente, o caso de Pilatos, ele não foi isolado. Ele se repete todos os dias. Tem mães que tiram os filhos da igreja. Tem filhos que se afastam pela pressão dos amigos. Falando das mães, eu lembro de uma mãe uma vez que a gente pregou para ela veio para a igreja, se converteu, os filhos ainda não tinham sido batizados. Mas quando a gente deu os estudos, apelou para o filho vir para a igreja, para ele se batizar, ele já estava totalmente convencido, já estava querendo se batizar. Aí a mãe olhou para ele e disse assim: você tem certeza que você quer se batizar? Você tem certeza, você está preparado, você tem coragem para você se batizar? Ela colocou um medo tão grande na cabeça dele. Ela falou como se o batismo fosse uma coisa tão terrível, tão perigosa, que o filho nunca mais quis saber de Deus. O filho nunca mais quis ser batizado, se afastou, e ela também, depois, com o tempo, e virou uma pedra. Nunca mais nada convenceu o coração dele. Ele já estava mole, já pronto para se batizar, e a mãe tirou ele de tempo. E da mesma maneira, tem pessoas que se afastam pela opinião dos outros, pela pressão popular. Então, que voz você está ouvindo hoje? Você está ouvindo a voz de Deus da maneira que é para ouvir? Você está dando ouvidos à voz que apela ao seu coração com todo amor, ao Jesus crucificado que está chamando você da cruz?
ou a voz das outras pessoas, a voz da multidão, que manda você crucificar ele, que manda você deixar ele de lado? Que voz você está ouvindo hoje? Que essa voz possa transformar o seu coração, possa mudar você. Hoje eu passei do tempo, mas agora eu vou orar. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a não seguir o exemplo de Pilatos. Temos a salvação de graça disponível na nossa mesa todos os dias. Todos os dias a sua misericórdia se renova. A gente não merece. O Senhor não tem a obrigação de nos abençoar e muito menos de nos salvar. Mas o Senhor nos oferece a salvação de graça como presente. Verdade. Nos ajuda, Senhor, a não trocar o céu por uma mixaria, por uma coisa passageira. Nos ajuda, Senhor, a não cair no mesmo erro de Pilatos. Sim, Deus. Nos ajuda a agarrar essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, para um dia estarmos com o Senhor para sempre. Sim, Fique Deus. conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.